Boa tarde, boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira, Enfocando Vidas, Ministério do LVO, Luz e Vida aos Orientais. E mais uma vez estamos juntos na quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos dando continuidade lá em Apocalipse a respeito do que realmente vai acontecer na época em que o anticristo se manifestar. Já vimos a primeira parte, vimos a segunda, onde o anticristo é seguido pelo falso profeta, e nós vamos continuar. Mas antes disso, nós queremos gastar um tempo de oração e orando mesmo por vocês que vão estar conosco. Tem sido realmente uma grande bênção. Eu gostaria que você realmente compartilhasse essa live com outras pessoas, não é? Para que outras pessoas possam realmente estar vendo o que está acontecendo. Há muitas vozes que estão falando uma série de coisas, a gente tem falado sobre isso, muitos colocando aí que os sinais, Jesus está voltando, mas nós estamos explicando muito claro, biblicamente falando, que essa expressão Jesus está voltando por causa de sinais não bate com a sequência bíblica. A sequência bíblica deixa bem claro que antes de eu poder falar Jesus está voltando, primeiro a igreja tem que ser retirada. A igreja tem que ser arrebatada. Aí sim vai se manifestar o anticristo. Então, todos os sinais, todas as coisas que estão acontecendo são consequências de um sistema que está sendo preparado, aí sim, para a entrada do anticristo. Eu estava vendo até um documentário hoje a respeito de Israel, um dos rabinos mais famosos de Israel, cabalista, que fazia profecias, não é? E era super respeitado, morreu com 94 anos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito disso. Mas vamos estar orando? Vamos estar agradecendo a Deus. Alguém já deu um alô, já passou aí acho que uma interação, mas eu não vi quem é, mas de qualquer forma, boa tarde, quem já está aí, não sei. E que você, como eu estava falando no começo, compartilhe, sabe? Isso que nós estamos fazendo não é só para um grupo fechado. Eu quero que muitas pessoas possam examinar as Escrituras. Eu não quero que você simplesmente ouça o que eu estou falando. Eu quero que você veja nas Escrituras. Seja um bom beriano, ok? Jomar Pinto, Deus abençoe. Abração, meu querido. Então, seja um bom beriano, examine as Escrituras, não é? Vê se realmente o que eu estou falando bate, tá? E se eventualmente eu cometer algum engano, algum erro, me chama a atenção, porque o que eu transmiti não pode estar fora das Escrituras, tá bem? Vamos então gastar um tempo de oração. Se você tiver algum pedido, e eu tenho agora um meio urgente, e que você possa estar colocando então o seu pedido de oração aí, tá joia? Então vamos gastar um tempo de oração. Meu Pai, meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós entendemos, ó Pai, que é da tua vontade que nós anunciemos o Evangelho a todas as criaturas, para que essas pessoas possam entender e se converter e serem salvos em Jesus Cristo. Somos meros instrumentos do Senhor e pedimos, Pai, a tua misericórdia, porque somos limitados, não temos condições de instruir ninguém a não ser através da tua santa palavra. Tudo que nós, como homens, podemos falar usando a nossa inteligência, usando, Senhor, as nossas experiências, não valem nada se realmente não tiver o respaldo da palavra de Deus. Então, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Confessamos que somos pecadores, que somos falhos e necessitados de Ti. Deus, eu quero apresentar agora todas as pessoas que estão aqui, que estão conosco, inclusive o Jomar.
que o Senhor possa estar ministrando na vida dessas pessoas através da tua palavra, através daquilo que vamos compartilhar. Senhor, temos pedidos específicos. Tomamos conhecimento agora, que um servo do Senhor, o Francisco, que nós normalmente chamamos de Chiquita, e que ele está realmente com algum problema um pouco sério, alguma coisa que está, não sei exatamente em que local da cabeça, mas é alguma coisa que foi diagnosticado e que ele necessita com urgência que o Senhor esteja trazendo alguém bem realmente experimentado, um médico sério, e nós recomendamos o Dr. Renan, alguém que realmente possa dar um diagnóstico correto e a solução correta para ele. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar usando o Renan e possa, Senhor Deus, estar sossegando o coração da Ivani e também do próprio Chiquita e das suas filhas. Não sabemos exatamente o que é, porque as informações chegaram assim agora, eu não tenho detalhes, mas já quero orar, já quero interceder e pedir que o Senhor entre em ação, meu Pai. Também te peço, Senhor, pela operação do Rafael, que deve estar ocorrendo, não sei se hoje ou amanhã, mas eu sei que é por esses dias, que o Senhor possa estar cuidando dele. Ele tem hidrocefalia, algo assim que também tem levado ele a tormentos, Pai. Ele tem convulsões, tem uma série de problemas e ele é um lutador, ele é um guerreiro. Então, que o Senhor possa estar preservando essa vida. Também te peço pela esposa dele, com dores na coluna, minha sobrinha, que o Senhor possa estar agindo também nessa família, na área também financeira. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja com outros, que nós temos orado, alguns pedidos de agradecimento, como é o caso do Davizinho, Senhor, que já tem conseguido levantar sozinho, ele que não podia, ele ficava só deitado, não conseguia levantar nem a cabeça. Hoje, graças ao Senhor e usando pessoas, ele já está se colocando de pé, ainda com muita dificuldade, mas ele já está fazendo isso. Também te peço pelo Sebastião, Senhor, ele precisa ser fortalecido, então fortaleça ele, que ele possa, Pai, estar caminhando, falando, correndo, voltando a ter uma vida normal. Deus, também te peço, Senhor, por todos os demais irmãos e irmãs que estão com dificuldades, com problemas, que o Senhor entre com providências, quer físico, psicológico, espiritual. Muitos, Deus, têm passado dificuldades financeiras. Eu quero orar especificamente por essas pessoas, pela Igreja Batista Regular Filadélfia, cada membro, Senhor. Quero orar pelo Roberto, Deus, e sua esposa. Quero realmente que o Senhor esteja agindo poderosamente ali, que ele também seja curado, Senhor, algo que nós não entendemos bem o que é, mas que o Senhor possa estar agindo e que o Senhor possa estar cuidando dele e da família, Senhor. Entrego também, Jesus, a igreja aqui em Campinas, a IBNA, que o Senhor esteja com os líderes, esteja com a mocidade, com os adultos, com as mulheres. Eles têm um trabalho tremendo. Deus, te louvo, te agradeço, porque todos os sábados eu estou podendo já apresentar a tua palavra e dar um treinamento específico para chineses, tentando revitalizar a igreja chinesa. Te agradecemos por isso, te louvo, te agradeço pela ministração que foi dada no domingo e que o Senhor continue, Deus, mexendo com eles para que essa igreja volte, Senhor. Também lembra-te o estudo que nós fazemos com um grupo que chineses também, de longe, que realmente estão estudando comigo, Senhor, Efésios, versículo a versículo.
pessoal lá de São Paulo, e realmente que haja restauração, que haja cura espiritual, que haja realmente uma renovação ali. Nós entregamos cada pessoa que está fazendo parte desse grupo. Nós não queremos entrar em detalhes, mas o Senhor sabe. Então, que o Senhor cuide de cada pessoa que está junto conosco. Visita-os, Pai. Visita-os. Paizinho, eu peço agora pelo estudo que vamos ter. Sabemos, ó Pai, que o final dos tempos estão aí. Não sabemos quando mesmo, mas sabemos que o sistema está sendo preparado. Entregamos tudo nas tuas mãos, seja com os meus filhos, os meus netos, seja com o Marcos, ó Pai, que ele possa realmente ter bastante clientes, Senhor, que ele possa, todo o esforço que ele está fazendo, para que realmente ele tenha muitos clientes, tenha um retorno, Pai. Ele está te buscando. Peço também pela Luciana, pelas coisas que ela tem passado fisicamente, Senhor, tonturas e outras coisas, que o Senhor possa mostrar exatamente o que ela tem. Eu te peço, Jesus, que o Senhor esteja com a minha bisnetinha, guardando ela, revigorando as suas forças. Seja com todos os meus netos, seja também com a Camille, Deus, que ela possa conseguir fazer ótimas provas, muitas provas ele vai ter essa semana que entra, que ela possa estar sendo preparada e que ela seja uma das primeiras da classe, Senhor. E sabemos que isso vai redundar em algo muito bom lá no futuro. Te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olá, Márcia, tudo bem? Muito bem. Eu queria convidar vocês para abrir a palavra do Senhor no Novo Testamento, em Apocalipse. Muita gente foge de Apocalipse, né, com medo, mas a palavra de Deus é tremenda, não é? E eu estava comentando no início, quando nós estávamos orando, da morte de um rabino que era tido como se já fosse um profeta atual, 94 anos. E ele falando que o Mashiach já está aí, né? o Cristo, né? Messias, mas nós sabemos que não é isso. Eles estão aguardando exatamente o homem da iniquidade. Então, essa reportagem que nós vimos, ele morreu com 94 anos, então tem todo um misticismo judaico por trás disso, né? Por causa da Cabala. 94 é um número perfeito para eles, e enfim. E nós ficamos pensando, né? Como um homem com 94 anos, chamado, né, o príncipe da Torá, foi alguém que partiu sem realmente conhecer o verdadeiro Messias. E isso realmente é muito triste, muito triste. Por isso que nós temos assim, lido a palavra e avisado a todos, cuidado, porque se você ainda não nasceu de novo, não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a hora que vier o arrebatamento você fica. Então, é bom você saber qual é a tua posição diante do Deus vivo. E quando nascemos nesse mundo, estamos mortos espiritualmente. Bem, nós lemos aí o capítulo 13 e agora nós vamos entrar no capítulo 14, onde nós vamos estar vendo aí um grupo de descendentes de Abraão. Aí diz assim, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião. Cordeiro em pé, Jesus. E com ele 144 mil,
144 mil. 144 mil o quê? 144 mil israelitas. Vocês lembram que nos 3 anos e meio primeiros, paz falsa por parte do anticristo, porque vai proporcionar ao povo de Israel o levantamento do terceiro templo, e eles dois são mortos. E o povo da terra fica alegre com a morte dos dois, porque eles atormentavam durante 3 anos e meio, eles apontando, dizendo: ele não é o Messias, ele não é o Messias, ele não é o Messias. E o povo de Israel não cria, nem ele e nem os das nações. Morrem, nós já estudamos essa parte, as nações acabam até trocando presentes um com os outros, de tanta alegria pela morte desses 2 profetas do Senhor. Só que o Senhor os ressuscita, e aquilo causa assim um terror por parte daqueles que estavam aí se alegrando com a morte dele. Eles sobem. E nesse metade, nós já estudamos, o anticristo faz cessar o sacrifício. E o falso profeta, que ou é um rabino semelhante a esse que morreu, ou realmente alguém se levantando diretamente como um profeta, ele vai induzir o povo ali, que são os adoradores desse anticristo, para que façam uma imagem com fôlego de vidas, que é uma réplica exata do anticristo. E quem não adorar, quem não se prostrar, quem não receber a marca da besta, vai morrer. Então nós vamos ver agora os 144. Vamos ver. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escritos o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem as suas harpas. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos de entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Muito bem. Aqui a gente percebe esses que estão sendo mencionados e que nós já havíamos estudado, o trabalho deles concluído de pregação do Evangelho. Nós já vimos lá no capítulo 7, vamos recordar, Apocalipse 7, que fala desse grupo. Olá, Oscar, tudo bem? Quando eles são levantados para ministrar na segunda parte, ok? Agora eles já concluíram o trabalho, onde eu estou lendo lá. Olha só o que fala. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos de nosso Deus. Então aqui é a passagem onde os 144 mil israelitas
12.000 de cada tribo, menos de uma que nós vamos ver, estão sendo levantados para pregar o evangelho do reino. Eles não vão estar pregando o evangelho da graça como nós estamos fazendo agora no período da igreja. Eles vão estar pregando o evangelho do reino, ou seja, vão estar dizendo: alerta, se cuidem, o Messias, o Rei dos Reis, está voltando, se prepare. Então eles vão estar pregando ali para todas as pessoas, não apenas dentro de Israel, que é da onde eles vão estar saindo, mas eles vão estar ministrando e pregando em todos os lugares, em todas as nações. Olá, André, tudo bem, querido? E muitos vão crer, outros não, ok? Então aqui diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000. Lembra que nós acabamos de ver isso agora, né? Lá no 14. 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele começa a citar. Quem não gosta de ver detalhes, perde essas coisas. Eu sempre penso assim: se está na palavra, é porque tem algum motivo. E muitas pessoas pulam. Por isso é que eu sempre leio versículo a versículo, palavra por palavra. Olha só, se você quiser ir anotando, pode ver quais são as tribos que são mencionadas aqui. Então diz assim: da tribo de Judá foram selados 12.000. Então escreve aí, tribo de Judá. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, opa! Tribo de Manassés? Não existe tribo de Manassés que é descendente direto de Israel, descendente de Jacó. Não existe. Que negócio é esse? Anota isso, ok? Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Uau! Alguma coisa está estranha. Por quê? Primeiro, é o nome de Manassés, filho de José, que não era descendente direto de Jacó, ele era descendente de José. E faltou um nome, vocês perceberam qual? Dan. Dan não está na lista. Manassés substituiu Dan. Por isso que eu falo, é possível, não posso dogmatizar, mas é possível que o anticristo seja da tribo de Dan. E Jacó, quando foi abençoar as 12 tribos, chama Dan de serpente. E eles que introduziram a idolatria em Israel. Então, a gente percebe que esse grupo ele é levantado e pregado. Agora, eu já li para vocês que, como consequência dessa pregação, uma quantidade enorme de pessoas da grande tribulação morrem. Olha só, muitos leem do versículo 9 do capítulo 7, nós já estudamos, eu só estou recordando para quem nunca viu aí, pensando que está falando de todas as tribos, né? O pessoal do período da grande tribulação, ou de todos os tempos. Não. Aqui está sendo muito claro e muito específico. Quem são esses que estão sendo mencionados aqui? Depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, nós sempre ouvimos pessoas pregando, dizendo: olha, tá vendo? Todas as nações, todos os povos, línguas, etc. Mas muitos param aí sem
notar quem são esses que estão lá com o Senhor. A gente só sabe que já partiram, mas não sabemos quem são se nós não continuarmos a ler. Olha só. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, é o Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha agora, um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Muitos que estão tentando estudar a palavra de Deus param simplesmente lá em cima, porque fala que de todas as nações e tribos e povos e línguas, etc., estão diante do Cordeiro, e isso é verdade. Mas são poucos os que notam o que você vai ler agora. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, versículo 13, esses que se vestem de vestidura brancas, quem são? Está perguntando para João. E de onde vieram? Respondi-lhe, ou seja, João respondeu: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Ou seja, uma quantidade enorme de pessoas que foram alcançados pela palavra de Deus, não se dobraram diante do anticristo, não receberam a marca da besta, foram mortos. Mas não foi uma meia dúzia. Olha só o que está escrito. Então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará nos olhos toda lágrima. Aqui fala no versículo 9, não de 1, 2, 3, 4, 100, 1000 que morreram na grande tribulação, não. Olha a quantidade que se converteu por causa da ministração, por causa da pregação dos 144.000. Olha só. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão. Olá, Neuza. Tudo bem, querida? Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E aí vem de todas as nações, tribos, ou seja, queridos, o resultado do trabalho desse pessoal foi que a quantidade é incontável de pessoas que se converteram. Aí se cumpre o que está em Mateus 24, onde o evangelho é pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu já disse que Mateus 24 não se trata da igreja. Ali está falando especificamente sobre o povo de Israel. Então, nós estávamos lendo aqui e viu que não se achou mentira na sua boca e não tinha mácula. Agora, onde esses daqui estão? A gente pode ver, quando a gente começa a ler sobre esse 144, que o trabalho aqui já foi concluído. Eles se acham aonde? No céu. Lá que fala aquele grupo, mostra que eles já foram mortos. Eles foram morrendo, ou seja, pessoas que se converteram por causa da pregação deles,
foram continuando a viver, são 3 anos e meio só. Então, os 144 fizeram o seu trabalho, pregaram, evangelizaram e morreram. E estão agora com o Senhor. Vou ler novamente. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas fontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpista quando tange as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono. Eles não estão na terra mais. Eles não estão mais na terra. Nós vimos que lá naquele grupo são de todos os povos, línguas e nações. E é óbvio que esses daqui morreram junto, porque pregaram o evangelho para aquela multidão que você vê de todos os povos, línguas e nações. Eles ouviram o evangelho da volta de Cristo. Aí sim você pode dizer Jesus está voltando, porque depois do arrebatamento, 7 anos depois, Jesus volta. E volta com você, meu irmão. Volta com você, minha irmã. E aquele que realmente não faz parte do Cordeiro, aquele que ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, esse fica e vai passar por essa grande tribulação. Bem, nós estamos diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciões. Ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Pessoas específicas, pessoas com um propósito, com uma tarefa, com um ministério bem claro, que era pregar o evangelho do reino, anunciando que Jesus estava voltando. E por causa disso eles foram mortos. E aqueles que creram também foram mortos. E a quantidade que creu foi tanta que está escrito lá no capítulo 7. Muito bem. Quando nós olhamos a partir do versículo 6, e nós estamos para encerrar, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Se Jesus está voltando, ele não vem mais como servo sofredor, ele vem como Rei dos reis, Senhor dos senhores. São várias as passagens que falam sobre ele e a volta dele. Eu quero apenas lembrar uma que passa muitas vezes despercebido, que está exatamente quando você abre a parte lá de Salmos, capítulo 2. É um diálogo bem interessante, a gente de vez em quando lê isso, porque eu acho muito forte, muito interessante. Então, é um diálogo entre o pai e o filho. E a observação que Deus faz desses que vão rejeitá-lo, desses que não querem saber de Deus. Então, diz no capítulo 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Mashiach, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Claro, Deus olha para as suas criaturas frágeis, podres, e ri. Quem são eles para querer quebrar as algemas, se livrar da minha autoridade? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Olha só, na sua ira, a seu tempo. O tempo da ira do Senhor é esse período da grande tribulação. Quando ele volta de maneira visível, como nós vamos ver em Mateus 24.
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, aqui começa um diálogo. O pai falando: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, o pai constituiu o filho como rei. E agora o filho fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Bem, aqui muitas vezes os testemunhos de Jeová, que não conhecem a Bíblia, não tem o Espírito Santo, colocam: tá vendo? Olha, aqui está falando que o filho é um Deus menor, porque foi gerado. Esquece de Isaías que o próprio Deus fala: antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Se antes e nem depois não tem nenhum Deus, significa que o verbo é eterno, o verbo é Deus. E onde então se cumpre essa palavra? Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. É só dar um passeiozinho lá em Atos. Dá um passeio em Atos, capítulo 13. Nós vamos ver onde que se cumpriu isso. Onde é que houve esse ato do pai de gerar o filho, né? Em que circunstância foi? Atos, capítulo 13, versículo 32. Vamos colocar por aí. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Olha agora, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, no Salmo 2, que nós acabamos de ler. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Foi na ressurreição, pessoal. Essa expressão foi cumprida na ressurreição do Senhor. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também disse em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então Jesus morre, mas ele é ressuscitado ao terceiro dia. No quarto dia, lembra quando morreu Lázaro e Jesus foi chamado para ressuscitar Lázaro? Quando ele chega na porta, as irmãs falam: não entra não, já é o quarto dia. Por quê? No quarto dia, a carne já começa a apodrecer. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Isso ainda não acontece. Então, ele fala, voltando para Salmo 2, nesse diálogo: tu és meu filho e hoje te gerei, agora você sabe quando. Pede-me, Deus fala, Deus Pai fala para o Filho: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Aqui está falando da volta do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vem para implantar o milênio. Agora, pois, reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi o Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Para Deus não tem tempo, ele é. Então, para nós, passou muito tempo, para Deus não. Tanto é que a palavra fala que o Senhor morreu antes da fundação do mundo. Bem, voltando para a gente fechar aqui em Apocalipse, a gente enxerga então algo muito interessante. Por quê? Porque a gente percebe aqui que começa a ver já o final, né? Estamos aos poucos caminhando para os desfechos. O anticristo, nós já vimos no capítulo 13, já está implantando o seu reino, já está perseguindo o povo de Israel. Nós já vimos no capítulo 12 que o povo de Israel realmente tem que se refugiar, porque haverá grande perseguição.
E aí fala, versículo 6, vou ler novamente, Apocalipse, capítulo 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Queridos, eu já ouvi tanta gente falar: se Jesus voltasse hoje, ele seria morto novamente. Isso é simplesmente uma palavra de quem não conhece nada das Escrituras. Porque o Senhor Jesus não vai voltar mais como um servo sofredor. Ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vem para exercer juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Uau, que Babilônia é essa? Que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós vamos ver na próxima aula que Babilônia é essa, o que aconteceu, e vocês realmente vão tomar um susto se vocês não conhecem a palavra do Senhor. Então, eu desafio vocês a lerem, né? Comece a ler o capítulo final do 14, o 15, até chegar ao 19, para vocês terem uma ideia do que nós vamos conversar. Tá bem? Ok. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Na próxima eu vou dar uma recapitulada e a gente vai continuar e vamos ver exatamente o que está escrito aqui. Nós vamos ver realmente algumas coisas muito importantes, tá bem? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam realmente se interessar cada vez mais pela palavra do Senhor e que Deus possa estar orientando vocês com respeito ao que vocês devem fazer enquanto vocês estão vivos. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Olá, Heber, tudo bem? Deus escolheu você antes da fundação do mundo para ser santo, irrepreensível diante dele. E ele realmente se preocupa com você. Ele te chamou, te deu dons e te deu ministério. Então faça isso. Pregue a palavra, testemunhe, viva o Evangelho, porque nós realmente estamos no tempo dos fins. Só que não sabemos ainda, nem dia, nem hora, que vai acontecer o surgimento do anticristo. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui. Nós seremos arrebatados num piscar de olhos. E logo em seguida, então, o anticristo se manifesta. Nós já estudamos isso em 2 Tessalonicenses. Então, se você perdeu algumas dessas aulas, dessas lives, é só você dar um passeio lá no YouTube. No YouTube eu tenho ali toda a sequência e está numerado, desde a primeira, número 1, 2, 3, até a de hoje. Então, ali você vai poder assistir tudo o que eu tenho falado sobre esse assunto. E eu gostaria que vocês fizessem perguntas, que vocês escrevessem, que vocês entrassem, se interagissem comigo, porque é possível que estejam surgindo muitas dúvidas e eu gostaria de ajudá-los a responder as perguntas e que vocês possam realmente continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Então, compartilhe essa nossa live, compartilhe essa mensagem para que muitas pessoas possam ser despertadas, porque se tocar trombeta, e você que está me ouvindo, porque muitos entram depois, muitas vezes, se tocar trombeta, e você não tiver realmente tido um encontro com Jesus, se você ainda não foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro,
se você ainda não se arrependeu de todos os teus pecados e não convidou Jesus para ser seu Senhor e Salvador, você vai ficar. E aí vai ter que enfrentar 7 anos. Não sei o que vai acontecer com você lá nesses 7 anos. Vão ser realmente terríveis, tá? 3 anos e meio, aparentemente, legal, sem grandes problemas, porque o anticristo vai se manifestar como se ele fosse o Messias. Mas os últimos 3 anos e meio, e olha, meu amigo, a própria palavra em Mateus 24, que nós vamos ler, diz bem claro que o que vai acontecer nesse período nunca aconteceu, nem antes e nem depois. Tá bem? Vamos encerrar. Agradecemos a Deus aí pela vida de vocês e que vocês todos possam continuar aí lendo a palavra, compartilhem nas suas redes, não é? Convidem outras pessoas para estar conosco. Tá bem? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada vida que esteve aqui conosco. Entregamos cada um deles aos teus cuidados, visita-os de forma, Pai, muito poderosa. Se algum deles, ó Deus, está aqui e está doente, fisicamente falando, põe a tua mão de cura. Eu sei que o Senhor faz isso. Eu sei, se for essa da tua vontade, o Senhor cura, e cura mesmo. Então, restaura essa vida no sentido físico, mas também restaura aqueles que estão com problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, enfim, há muitos que estão com problemas. Então, eu te peço que o Senhor esteja visitando essas vidas de forma especial. Seja mais uma vez com Chiquita, meu Deus, não sei exatamente o que ele tem, mas que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ele. Entrego todos os familiares desses que estão aqui comigo, nas tuas mãos. Peço, Senhor, mais uma vez pela minha família, pela minha esposa, que o Senhor continue, Senhor, realmente sustentando os teus servos, como sempre o Senhor fez. Visita-nos, Senhor. Nós, como missionários, dependemos totalmente do Senhor. Então, que o Senhor possa estar nos suprindo em todas as áreas, porque eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe. E mais uma vez, se você ainda não entrou no meu canal, vai lá, Raul Nogueira Canal no YouTube, e se inscreva, toca o sininho, dá o teu ok se você gostar, e compartilhe nas suas redes, para que muitas pessoas possam estar também conosco. E convide as pessoas para estarem conosco ao vivo, tá bem? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.